Conforme o combinado no vídeo anterior, eu iniciei uma série chamada O Encontro dos Egos. E eu vou falar sobre 10 tipos de egos e as suas manias, baseado em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Contextualizando um pouquinho, o que acontece? É muito comum uma pessoa, quando está à beira da morte, ela começar a se preparar, se organizar de como ela vai fazer com aqueles que irão ficar, o que ela vai fazer com o seu restante dos dias, o seu restante da vida. E é muito comum também que essa pessoa tenha alguns posicionamentos e procedimentos em relação a si mesmo e em relação às outras pessoas também. Um exemplo, às vezes a pessoa passa a vida inteira vivendo a vida dela do jeito que ela quer, mas no final da vida ela quer se encontrar com as pessoas, teve algum problema no meio do caminho com alguém, então ela começa a querer pedir perdão. Às vezes o parente que faz uns 20, 30 anos que não vê, quer ver o parente para estar pedindo perdão. Às vezes a pessoa quer se reconciliar, não fala também há muito tempo e sente a necessidade de se reconciliar com aquela pessoa que ela ficou muito tempo sem conversar em vida. E tem pessoas que querem dar recomendações para aqueles que irão ficar. Eu acredito que quando eu estiver partindo, se Deus me der a oportunidade de ter essa ciência, que chegou o meu momento, que eu vou começar a dar algumas recomendações para os filhos, para o esposo, para amigos. Tem pessoas que começam a conversar sobre o testamento, sobre o patrimônio, herança. Cada um tem uma atitude assim diante da morte, começa a organizar a si mesmo e organizar também até a vida das pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Alguns estudiosos dizem que quando ele escreveu essa segunda carta aqui a Timóteo, que ele estava preso em Roma e já idoso, pressentindo que seriam os seus últimos momentos, seus últimos dias por essa terra, prestes a morrer. Tanto é que ele pede para que Timóteo vá ter com ele, para que viva esses últimos momentos. E uma das características fortes do ministério do apóstolo Paulo são as viagens missionárias, em função de levar o evangelho ao máximo de pessoas possível. Ele não ficava fixado somente num lugar, somente numa igreja, não era aquele pastor local. Não, ele não ficava fixado, ele abriu o ministério, ficava por um tempo, ensinando, discipulando, trazendo a doutrina, a visão do evangelho. Quando ele vê que aquela igreja estava em condições de caminhar, de prosseguir sem ele, tinha já algum líder treinado e capacitado para conduzir aquele ministério, então daí ele ia embora para realizar outras viagens missionárias, com o objetivo de levantar ministérios em outros locais também, em outras cidades. Porém, o apóstolo Paulo não abre igreja, abriu, ficou um tempo lá, foi embora, tchau, acabou. Não. Por mais que ele ia embora para fazer missão, outras viagens missionárias, ele não abandonava as igrejas. Mesmo de longe, ele mantinha contato por meio de cartas. Naquela época não existia celular, não existia WhatsApp, então não tinha como ele mandar uma mensagem no WhatsApp lá dos líderes lá das igrejas locais para saber como que tá, como não tá. Então não tinha essa facilidade, não tinha essa tecnologia. O que ele conseguia fazer era mandar cartas para os seus liderados que estavam conduzindo as igrejas conforme ele abria. Continuava nas suas viagens missionárias, mas também dando uma assistência, um suporte para aqueles líderes que foram levantados nos ministérios locais. E o objetivo desse contato era para saber como que estava o andamento do ministério e a conduta dos cristãos daquele local. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo mandou a carta a Timóteo. Timóteo, ele era um dos filhos espirituais do apóstolo Paulo. Apesar de que Timóteo, quando ele era criança, ele foi muito bem instruído por sua mãe Eunice, por sua avó Lode, que elas eram judias e elas mantinham essa tradição judaica, os ensinamentos das escrituras hebraicas, essa cultura de ensinar os princípios de Deus. E Timóteo foi educado dessa forma. Ele tinha um pai que era grego, porém a mãe Eunice e a avó Lode eram judias e elas traziam esse ensinamento judaico para Timóteo. Timóteo foi crescendo já com uma visão dos princípios de Deus, das escrituras hebraicas. Mas quando ele conheceu o apóstolo Paulo, já convertido ao cristianismo, ele começa a trazer ensinamentos para Timóteo, a base do evangelho, as doutrinas de Jesus. O apóstolo Paulo praticamente passou a ser o mentor de Timóteo, um líder, ensinando sobre os primórdios do evangelho. A partir desse momento já maior, ele começou a ser instruído, direcionado ao cristianismo,
Por isso que Timóteo era considerado um filho espiritual, um filho na fé, por esse motivo, porque foi ele que trouxe essa bagagem de conhecimentos cristãos para Timóteo. E por consequência desse discipulado, desse treinamento espiritual com o apóstolo Paulo, Timóteo foi consagrado para pastorear uma igreja na cidade de Éfeso. Porém, ele não liderava sozinho, ele tinha um suporte por meio de cartas. O apóstolo Paulo perguntava como estava o ministério, gostaria de saber o andamento das coisas ali, como os cristãos de Éfeso estavam se comportando. Tinha essa comunicação por meio de cartas. Ou seja, Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, porém ele tinha também acompanhamento do apóstolo Paulo por meio de cartas. E o que continham nessas cartas? Assuntos ministeriais de um modo geral, como instruções, aconselhamentos, exortação, palavras também de encorajamento, porque como sabemos, todo líder, por mais que ele tenha fé, por mais que ele tenha disposição, perseverança, em algum momento da vida ele passa por momentos de tristeza, por momentos de dificuldade. Então, o apóstolo Paulo tinha essa percepção, com o objetivo de fazer com que aquele líder, da igreja, no caso aqui Timóteo, permanecesse firme na fé, firme na doutrina, na obra de Deus, e que eles conduzissem os cristãos ali da forma mais correta possível diante de Deus. Essa segunda carta aqui que o apóstolo Paulo manda a Timóteo tem a preocupação de orientar Timóteo de como ele deve proceder como cristão, de que ele deve ser um obreiro aprovado, um obreiro que maneja bem a palavra, tem conhecimento das escrituras. A princípio, o apóstolo Paulo dá uma orientação específica para Timóteo, como ele deve proceder. Por mais que ele fosse um pastor, estava pastoreando ali um ministério, mas o apóstolo Paulo também tinha preocupação de como ele deveria proceder como líder, fosse exemplo e serviço de testemunho para os seus demais liderados. Como ele deveria se apresentar diante de Deus e diante das pessoas. E aqui está dizendo como um obreiro aprovado que maneje bem a palavra, as escrituras. Dessa forma, com essa postura, aí sim ele conduziria melhor o povo de Deus, os cristãos, para que eles também fossem obreiros aprovados e manejassem bem a palavra. Ele seria o primeiro a ser o exemplo. Continha também nessas cartas instruções, palavras de incentivo, exortações também, algumas questões ali que de repente o apóstolo Paulo sabia que o povo estava andando errado, estava caminhando fora da linha, então ele trazia também algumas exortações. E também o apóstolo Paulo fala da importância de se ter uma intimidade com Deus, de ter uma vida de santidade e como eles devem ser separados do mundo. O que o povo deve evitar. Ele traz todo um conjunto de instruções, orientações, exortações. Nesse texto que foi lido agora, 2 Timóteo 2, do 20 ao 21, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo ele se utiliza da imagem de uma grande casa, dizendo que nessa casa existem vários tipos de vasos. Vasos de ouro, de prata, de pau e de barro. Esses 4 vasos, eles são utilizáveis. Todos eles são úteis, de alguma forma. Nem que for para colocar treco, vira um porta-treco da casa. Os vasos mais bonitos, eles são utilizados para colocar flores, plantas. Alguns vasos em algumas casas são utilizados para colocar qualquer coisa. Achou alguma coisa no meio da casa, joga lá dentro daquele vaso. É um porta-treco. Isso já traz um ensinamento, assim, de que todo vaso é usado para alguma coisa. São utilizáveis, porém uns são nobres e outros não. Com essa ilustração que o apóstolo Paulo traz dessa casa e desses vasos, ele quer nos ensinar que existem 2 categorias de cristãos. Os vasos de ouro e vasos de prata simbolizam os cristãos fiéis e úteis no serviço de Deus. E os vasos de pau e de barro são utilizáveis também, conforme eu falei no início. Até servem para alguma coisa, mas não com a mesma nobreza. Nesse caso, esses vasos de pau e de barro simbolizam os cristãos que não honram a Deus com as suas obras, que não glorificam a Deus em seus procedimentos e não têm um bom testemunho. São úteis? Também são úteis, mas não para a glória de Deus. Servem para alguma coisa? Também serve para alguma coisa, mas não algo nobre diante de Deus, para algo que agrade a Deus. E como que devem ser os procedimentos para ser um vaso de honra? O caráter, o comportamento, a mentalidade, a forma como as pessoas lidam consigo mesma e com os outros. Tudo isso deve ser conduzido por Deus. Sendo conduzido por Deus, isso faz, consequentemente, que nós sejamos vasos de honra. À medida que nós vamos permitindo que Deus nos conduza o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa mentalidade,
a forma como nós lidamos com as pessoas e conosco mesmos, os nossos sentimentos, com as nossas reações, com as nossas questões. À medida que nós vamos dando lugar para Deus e para o Espírito Santo de Deus, é possível que cada vez mais nós ser considerados como vasos de honra, glorificam a Deus, vasos nobres diante de Deus. Agora, dependendo do caráter da pessoa, do que ela cultiva no seu coração, da forma como ela trata os seus familiares, os amigos e demais pessoas de sua convivência, essa somatória de coisas irá dizer se essa pessoa é um vaso para honra ou para desonra. Os vasos para honra agradam a Deus, seguem os princípios e os ensinamentos de Deus, se dedicam em buscar a palavra e mudar as más atitudes, o mau comportamento, se esforçam para serem pessoas melhores a cada dia diante de Deus e diante das pessoas. Agora, os vasos para desonra não se preocupam com seus erros, não buscam agradar a Deus, não se desvia do mal, nem das más companhias, seguem nos seus desvarios, nas suas loucuras, nos seus maus caminhos, são utilizáveis, mas não para a glória de Deus. Agora, como saber se nós estamos sendo vasos de honra ou desonra? Muito simples, muito simples, muito simples. A própria palavra de Deus, ela irá apontar os caminhos e procedimentos que não o agradam e estão fora dos seus princípios. Nós podemos ver aqui em Timóteo mesmo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A própria palavra de Deus é um caminho. A própria palavra de Deus irá apontar aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. E também em Salmo 119 e 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. À medida que nós vamos caminhando, a própria palavra de Deus vai nos orientando se aquele caminho é bênção, não é bênção. É muito simples. É seguindo a palavra de Deus, vendo o que Deus ensina, explica sobre as questões do reino de Deus, os princípios de Deus. Isso vai fazer com que nós venhamos a saber cada vez mais como deve se comportar um vaso para honra e que agrada a Deus, nobre diante de Deus. À medida que o cristão vai se corrigindo dos seus erros e maus procedimentos, vai adquirindo novos hábitos e uma nova conduta que agrade a Deus, esse cristão, aos poucos, irá se tornando nobre diante de Deus, um vaso de honra. Voltando ali para Timóteo, 2 Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, ele traz no capítulo 2 e também no 3, nas próprias cartas que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ali mesmo ele vai trazendo dicas, algumas ideias sobre alguns procedimentos que são para honra e para desonra. Como um vaso deve ser, ele deve ser um vaso separado, um vaso consagrado, um vaso purificado. O processo de purificação de um vaso não é simples. Existe um longo caminho. É uma longa caminhada para se purificar um vaso, para que ele seja útil para a glória de Deus e seja usado de uma forma nobre. É um longo processo, porém é possível. Aqui foi a primeira parte da introdução. No próximo vídeo eu vou trazer a segunda parte dessa introdução, ok? Eu aguardo você no próximo vídeo para nós continuarmos. Tchau, tchau!